Meus irmãos, tomemos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso número 24. Nós vamos ler com a participação dos queridos irmãos, lendo os versículos pares. Diz a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus bondoso, nosso Pai, agradecemos-te por essa noite, quando nos reunimos em teu nome. E agora, Pai, clamamos que tu aquietes o nosso coração diante do Senhor, para receber a instrução que vem da tua palavra. Dá que o teu servo, instrumento teu, com unção, poder e graça, ministre ao coração dos teus filhos. E que nós outros, ó Deus, recebamos de ti a instrução da tua palavra, aguardemos e a pratiquemos no nosso viver, para a glória do teu nome, para o nosso crescimento, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, na primeira metade do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versículos de 1 a 18, Jesus está descrevendo como é a vida particular do cristão. Ele diz que a vida particular do cristão no lugar secreto, quando está dando, orando e jejuando, tem uma postura muito peculiar. Nesse tempo em que a gente se apresenta sozinho, de forma particular diante de Deus, a gente tem que ter uma postura bem específica, quando a gente ora, quando a gente dá e quando a gente jejua. Mas nessa segunda parte do capítulo 6, isto é, do versículo 19 até o 34, Jesus está tratando da vida pública do cristão. Jesus está dizendo como é que o cristão, de forma pública, se apresenta em algumas situações, em relação aos seus negócios públicos no mundo. Quantas questões do dinheiro, quantas questões das propriedades, quantas questões do alimento, da bebida, da roupa e da ambição. Nós poderíamos olhar esses dois contrastes, a vida particular e a vida pública, e trabalhar isso pensando a vida religiosa e a vida secular. Mas esse contraste, em termos de nossas responsabilidades religiosas e seculares, se fizermos dessa forma, nós estamos trazendo um grande problema, porque isso foi e é um problema na história da igreja. Essa diferença é enganosa, porque nós não podemos separar esses dois aspectos em compartimentos fechados. Eu não posso ser uma hora religioso e outra hora secular, não posso. O crente não pode viver essas duas formas de vida. Ele é sempre cristão, ele nunca é neutro, ele sempre tem uma postura de vida para viver diante do Senhor. Na verdade, queridos, a separação entre o sagrado e o secular na história da igreja tem sido desastroso, tem sido lamentável, quando a gente separa o sagrado e o profano, como se pensa em vida cristã. Nesse texto que nós acabamos de ler,
Jesus coloca alternativas diante de nós em cada estágio da nossa vida. E há dois tesouros, ele diz. Há um tesouro na terra, mas há um tesouro no céu. Nos versos 19 a 21 ele está nos lembrando isso. Ele fala de duas condições físicas. Há uma situação de luz, mas há uma situação de trevas. Não podemos esquecer isso, diz ele no verso 22 ao 23. Ele fala que há dois senhores. Há Deus, o Senhor soberano, mas há também as riquezas, o dinheiro, que é um Deus na vida de muitas pessoas. E ainda, Jesus quer nos lembrar que há duas preocupações. Nós precisamos preocupar-nos com o nosso corpo, mas não podemos esquecer do reino de Deus. Então essas duas questões estão presentes nesse texto de forma muito clara. E nós não podemos pôr os pés, portanto, em duas canoas. Não podemos em nenhum momento estar com o pé em duas canoas. Você não vai chegar a lugar nenhum andando assim em duas canoas. Mas como fazer a escolha? Como é que eu devo fazer? A ambição do mundo fascina fortemente e nós somos atraídos nessa direção. O encanto do materialismo é difícil de quebrar. Ainda mais quando se vive numa sociedade materialista. Nós às vezes somos também encantados com ela. É difícil de quebrar o encanto do materialismo. Nessa sessão, portanto, Jesus nos ajuda a escolher o melhor. E Jesus diz que nós precisamos estar atentos. E ele destaca a insensatez do caminho errado, mas ele diz da beleza e da sabedoria do que é viver no caminho certo. Olhem aqui, queridos irmãos, essa é a grande urgência da nossa geração. Essa é a grande urgência da igreja nos nossos dias. Aqui nós temos a ambição do crente. O crente não busca segurança material. O crente busca a direção de Deus. O crente não busca segurança material. O cristão busca direção de Deus. Por que isso, queridos? Olhem comigo os versículos 19 a 21. Quando nós encontramos a direção de Deus, nós vamos encontrar o lugar certo para juntar o nosso tesouro. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui o ponto para onde Jesus dirige a nossa atenção é a durabilidade comparativa dos dois tesouros. Ele fala que existe um tesouro na terra, mas ele diz que esse tesouro na terra não tem durabilidade. Então deveria ser fácil decidir qual dos dois ajuntar. E ele dá a entender, porque tesouros sobre a terra são corruptíveis e portanto inseguros, enquanto que os tesouros no céu são incorruptíveis e consequentemente são seguros. Deveria ser fácil. Deveria ser para esta direção que o meu coração e o seu coração deveria se inclinar. Mas quase sempre nós nos perdemos nessa encruzilhada. Quase sempre nós queremos colocar o pé nas duas canoas e ficamos meio perdidos aí. Afinal, meus queridos irmãos, se nosso objetivo é ajuntar tesouros, presumivelmente nós nos concentraríamos na espécie que vai durar mais. É para aí que nós deveríamos inclinar o nosso coração e que pode ser armazenada sem depreciação ou deterioração. Onde é que o tesouro não deteriora?
Onde é que o tesouro não deprecia? Onde é? No céu. Mas por que a gente se preocupa tanto com os tesouros na terra? O que Jesus está nos aqui dizendo, queridos, é uma coisa preciosa. Primeiro, Jesus não está proibindo que a gente tenha propriedades. Não se engane, não vá para casa dizendo: olha, hoje o pastor falou que eu tenho que ajuntar tesouro no céu, então agora eu não vou pensar em casa própria. Para que isso? Não vou pensar em ter propriedade. Não vou pensar em fazer economias. Não vou pensar. Meu tesouro está no céu. Não preciso desfrutar de coisas boas, como uma viagem para fora do país, ou coisa dessa natureza. Não vou pensar nisso. Afinal, eu preciso juntar tesouro no céu. Mas, queridos, não é isso que Jesus está proibindo. Jesus não está proibindo a gente ter propriedades, a gente fazer economias e a gente também fazer aquilo que a gente gosta, desfrutar da vida. O que Jesus está proibindo é uma acumulação egoísta de bens, uma vida extravagante, uma vida luxuosa, uma vida sem perspectiva na direção da glória de Deus. Eu e você vivemos aqui para que o nome do nosso Deus seja glorificado com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso viver. Você tem pensado assim? Você tem pensado em ajuntar tesouro no céu? Para fazer isso, o caminho certo é ter o coração cheio da graça de Deus, com disposição de glorificá-lo em toda e qualquer situação da sua vida, seja com pobreza, seja com fartura. Paulo disse isso, não é? Em Filipenses capítulo 4, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Se você aprender isso, você vai começar a juntar tesouro no céu, você vai começar a pensar naquilo que realmente é duradouro. Nessa noite, minha ambição, a sua ambição não pode ser a segurança material, mas sim a direção de Deus. Você está sendo dirigido por Deus? Então encontre o lugar para juntar o seu tesouro. Você já encontrou? Está juntando o tesouro no céu? Ou está muito preocupado com as coisas aqui? Tudo aqui passa. Esta semana eu fui a Goiânia na quinta-feira. E quando estava na estrada, a nossa secretária ligou dizendo: pastor, o seu Algaci, vizinho, faleceu. Hoje é o sepultamento dele. Era quinta-feira. Hoje eu estava volta de 11, depois da escola dominical, em casa. Estava lá com a irmã Vera. O telefone toca e alguém diz assim: pastor, o seu Joaquim, esposo da irmã Fátima, faleceu. O senhor precisa ir lá para o sepultamento. O tesouro da terra findou. Ah, queridos irmãos, nós não podemos ficar pensando na segurança material. Precisamos sim da direção de Deus para a nossa vida. Nossa terceira igreja, que chega aos 47 anos proclamando o Evangelho. Queridos, Deus quer que nós nos envolvamos cada vez mais nesse projeto de proclamadores do Evangelho que salva e redime. Está aí a oportunidade através do Cada Dia Natal. Aproveite, encontre alguém, diga para ele do quanto Jesus é importante. Segunda questão dessa noite, esse texto nos chama a ter não segurança material, porque não deve ser essa a nossa ambição, mas a direção de Deus. Olha o que diz o versículo 22 e 23. Vamos ler juntos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus aqui passa da comparativa durabilidade dos dois tesouros para o benefício relativo de duas condições. Ele está dizendo que eu preciso encontrar o verdadeiro alvo da minha vida. Qual é o alvo da minha vida? Para que eu vivo? Qual é o alvo, propósito da minha visão? Contraste agora entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão, que enxerga, e consequentemente entre as trevas e a luz em que elas respectivamente vivem. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Queridos, são os olhos a lâmpada do corpo. É claro que não é literal, que Jesus está citando isso aqui, naturalmente, como se fosse uma espécie de janela, deixando a luz entrar no corpo. Mas aqui está sendo usada uma figura de linguagem. Jesus está usando uma figura de linguagem facilmente inteligível. É fácil de entender, que os olhos ajudam a gente caminhar e se desenvolver na vida. Quase tudo, meus irmãos, que o corpo faz depende da nossa capacidade de ver. Quase tudo. Precisamos ver para correr, para pular, para dirigir um carro, para atravessar uma rua, para cozinhar, para bordar, para pintar, fazer qualquer coisa. Nós dependemos dos olhos. Então, o olho, pelo que é, ilumina o corpo. E é pelo olho que ilumina que o corpo faz com as mãos e os pés o que é bom. Portanto, que o texto está nos chamando a atenção nessa noite é para que nós concentremos a nossa vida naquilo que realmente exalta e glorifica o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos na classe com os adolescentes e a gente estava pensando na questão da mídia. O que a gente consegue ver na televisão, na internet, nesses meios de comunicação midiáticos? O que a gente precisa é realmente saber e escolher coisas boas para penetrar os nossos olhos. Há uma declaração de Jó que é preciosíssima. Ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, que eu não vou colocar os meus olhos em coisas más. No Salmo 101 há uma outra declaração do salmista: eu fiz um pedido a Deus para que os meus olhos não sejam postos naquilo que não vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. É para isso que Jesus está nos chamando a atenção nessa noite, que nós não andemos cocheando entre dois pensamentos, ou deixando os nossos olhos numa direção que não vai gerar edificação e crescimento na vida de ninguém. Nessa noite, nessa ocasião tão singular de aniversário da nossa igreja, meu irmão, minha irmã, olhem para você mesmo e pergunte: seus olhos têm sido bons? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, que tristeza, que tragédia. Pois a palavra de Deus diz: todo o teu corpo estará em trevas. Nessa noite, você e eu estamos aqui para aprender a andar com os olhos na direção do que é bom, para que os nossos olhos sejam bons, para que a nossa vida seja agradável e alcance o louvor da glória do nosso Deus. Finalmente, meu irmão, minha irmã, eu e você temos uma ambição, que não pode ser de forma nenhuma a segurança material, mas a direção de Deus. Primeiro, encontrando um lugar para juntar o meu tesouro no céu. Segundo, encontrando o verdadeiro alvo da minha vida, colocando os meus olhos no que é bom. E finalmente, versículo 24, encontrando o verdadeiro Senhor a quem eu devo servir. Diz o verso 24, vamos ler juntos: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, Jesus explica agora que além da escolha entre dois tesouros, onde nós vamos ajuntá-los, entre duas visões, onde nós vamos fixar os nossos olhos, há uma escolha ainda mais básica. Essa é uma escolha básica. Eu preciso saber a quem de fato eu sirvo, entre dois senhores, a quem vamos servir. É uma escolha entre Deus e Mamon. É uma tradução. Está aí no versículo 24, a última palavra pode ser usada como Mamon. Ele diz, revista e corrigida, nossa tradução, diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Isto é, eu não posso estar servindo ao próprio Criador vivo e ao mesmo tempo a qualquer objeto de minha própria criação, que nós chamamos de dinheiro ou qualquer outra coisa. Mamon é mesmo uma transliteração da palavra aramaica para riqueza. Eu não posso deixar o meu coração envolvido nessa direção. Nós não podemos servir aos dois. Não há lugar para dois senhores do nosso coração. Calvino entendia isso muito bem e dizia: o meu coração eu entrego a ti, Senhor, pronto e sincero. Agostinho entendeu ainda mais antes de Calvino, dizendo: Deus, o Senhor nos fez para ti, e não adianta o nosso coração andar noutra direção, porque ele não descansa enquanto não repousa em ti. Nós só temos segurança, direção correta, quando o nosso coração está firmado em Deus. Nós não podemos servir aos dois. Algumas pessoas discordam e vão dizer o seguinte: não posso entender isso que Jesus está dizendo aqui. Algumas pessoas recusam-se a ser confrontadas com uma escolha tão rígida e direta, e não vê a necessidade dessa divisão, dessa situação. Tenho que escolher servir a Deus e não servir a Mamon. Algumas pessoas acham que não precisam fazer isso. Algumas pessoas asseguram de que é perfeitamente possível servir aos dois. Alguns que até em nome da teologia bíblica dizem: não, é possível servir aos dois senhores simultaneamente, porque conseguem fazer isso muito bem. Alguns pensam. Mas quando a gente lê a parábola que Jesus conta do semeador, do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer que aqueles que são semeados entre os espinhos, aquela semente, no verso 18, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, queridos, não dá para conciliar esses dois senhores. Não dá para fazer um remendo. Não dá para fazer um jeito de andar com os dois. Ou se serve a Deus inteiramente, com coração íntegro e total, como Calvino dizia: o meu coração eu ofereço a ti, Senhor, pronto e sincero. Ou a gente vai ficar dividido. Eu queria nessa noite que você pensasse seriamente na sua vida, nessa questão: quem é o seu verdadeiro Senhor? Sabe como é que a gente sabe? Quando a gente está, para que Senhor a gente está indo? É para quem a gente devota mais tempo, para quem a gente se chamar numa hora, a gente dizer: não, eu vou nessa direção aqui. A gente sabe quem é de fato o nosso Senhor quando a gente sabe devotar tempo a Ele. Queridos irmãos, qual é então a nossa ambição cristã? Todos nós somos ambiciosos de ser ou fazer alguma coisa. Geralmente nós queremos, desde a mais tenra idade, fazer alguma coisa, sobressair em alguma coisa.
temos alguma ambição, mas os cristãos verdadeiros devem ser zelosos em desenvolver os seus talentos, alargar as suas oportunidades, estender a sua influência, mas ajuntar tesouro no céu, ter um alvo verdadeiro para a visão, fixando o seu olhar no que é bom e encontrando o verdadeiro Senhor a quem entregar a sua vida. Que nessa noite, nessa celebração de 47 anos de aniversário da Terceira Igreja, nós que amamos ao Senhor, possamos dizer: o meu tesouro está no céu, o meu olhar está fixo no que é bom, e o meu Senhor é o Senhor Jesus, e eu não troco Ele por nada dessa vida. Ainda que pessoas, situações busquem atrair o meu coração, eu quero concentrar a minha vida no meu serviço a Deus, a Jesus, que comprou a minha vida com o seu próprio sangue. Que nessa noite, eu e você tenhamos essa disposição. Amém?